A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente o perdão e a misericórdia e o agir de Deus, a presença de Deus, o milagre de Deus sobre todas as nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orar, clamar, pedir a Deus perdão e misericórdia. Pedir perdão a um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Pedir perdão e misericórdia a um Deus que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir perdão, glória a Deus, aleluia, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. Pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas ignorâncias, pelas rebeldias do ser humano. Amados, nós vemos desde o começo da história o ser humano sendo rebelde a Deus. Aonde nós vemos que na própria Bíblia diz que nós vemos ali o pecado entrando no mundo e através do pecado entrando muitas coisas terríveis, porque o pecado provoca consequências. Ninguém acha que peca e simplesmente fica por isto mesmo. Deus pode perdoar. Sim, Deus perdoa os nossos pecados quando nós se chegamos a Ele e pedimos de coração perdão a Deus. Mas muitas sequelas, consequências, aonde nós vemos, amados, vários tipos de pecados. Deus está me levando hoje nesta direção. Tem pessoas que dizem que pecado é pecado, não tem pecadinho e nem pecadão. Quantos já ouviram, talvez, esta frase? Mas a Bíblia diz que existe pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Nós vemos, amados, sim, classe de pecados. Pecados por atos, pecados por pensamento. Poderá ser pecado? Sim, é pecado. Mas entre você pensar em fazer algo errado e você fazer realmente algo errado, poderá ser pecado, mas o pensar não terá as mesmas consequências que você realizar de fato em atos este pecado. Jesus comentou, falou que só desejar a mulher do próximo já é um tipo de adultério, é pecado. Mas o que eu estou falando, que existe classes de pecado em atos, pensamentos, aonde você de repente olhar o que não devia, falar o que não devia, ouvir o que não devia. Existem pecados que vão trazer consequências, como adultério na prática, a fornicação, o roubo na prática, e vários tipos de pecado, desejos carnais, desejar coisas alheias, a inveja, o ciúme,
vários tipos de pecados: o matar, roubar. Deus pode sim perdoar todos os tipos de pecado. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão a Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E hoje nós vemos religiões tratando o Espírito Santo de qualquer maneira, como força ativa, menosprezando o Espírito Santo. Nós vemos, amados irmãos, amigos, no Brasil e fora do Brasil, nós vemos hoje um desrespeito contra o Espírito Santo, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, tratando Jesus de Deus menor, Deus insuficiente. Amados, nós vemos hoje um desrespeito contra Deus. Nós vemos que a Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. A Bíblia é clara em dizer em Atos capítulo 4, versículo 12, que não existe outro nome nem no céu nem na terra a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta: será que um Deus menor, insuficiente, fraco, poderia ter o poder exclusivo para a salvação do ser humano? Nós vemos religiões aonde tratam a nova aliança do Senhor Jesus Cristo como uma aliança fraca, porque eles vão lá na antiga aliança e trazem a observância de dias, de alimentos e de roupas. Não aceitam a aliança do Senhor Jesus Cristo como uma aliança melhor, suficiente para suas denominações religiosas. Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, Ele enviou de 2 em 2 para que no nome dEle eles fossem expulsar demônios e curar enfermos, usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas denominações religiosas, para que venha operar milagres, eles usam imagens, ídolos, esculturas, amuletos, objetos e entidades. Onde nós vemos várias práticas que nasceram no ocultismo, no misticismo, na superstição, na idolatria, sendo introduzida em várias igrejas cristãs e evangélicas. Amados, há vários tipos, várias classes de pecado. A idolatria é pecado, a superstição é pecado, o ocultismo é pecado, várias classes de pecado. A idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus, condenado por Deus, aonde a Bíblia diz que a adoração das imagens serve para desviar a fé, a verdadeira adoração ao Deus aonde deve ser adorado em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Muitas denominações religiosas ensinam aos seus membros ou adeptos religiosos
a pecar. Imagine uma denominação religiosa ensinar os seus membros a pecar. Quando você ensina a idolatria e pessoas praticam, pessoas estão sendo ensinadas a pecar. A prática do círculo, das correntes, das sessões, do descarrego, práticas que nasceram no ocultismo, no satanismo, na bruxaria. Membros que praticam estas práticas estão sendo ensinados a pecar, porque a luz não tem nada a ver com as trevas. Práticas que nasceram nas trevas não servem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso entender que Jesus Cristo é luz, e luz que veio a este mundo para dissipar, para destruir as trevas. Um verdadeiro cristão precisa ter este entendimento, que Jesus é luz. E luz não se une com trevas, dissipa, destrói as trevas. Quando a luz entra na escuridão, ele destrói a escuridão e ilumina. A luz tem este poder. É preciso entender que Jesus Cristo é um Deus suficiente. Quando você ensina na sua denominação, na sua seita religiosa, que Jesus é um Deus menor, você está ensinando os seus adeptos religiosos a pecar. Porque Deus menor é o diabo. 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, com letra minúscula, cegou a mente dos incrédulos nas trevas. Quando você ensina que Jesus Cristo é insuficiente, você está pecando. A função da religião seria religar o ser humano com Deus. Mas será que ensinando o ser humano a pecar irá religar o ser humano a Deus, ou afastar o ser humano de Deus? Religiões que ensinam os seus membros ou seus adeptos religiosos a pecar estão afastando as pessoas do Deus de Israel. É preciso entender esta verdade. Esta verdade não é minha. A Bíblia é clara em dizer que o pecado afasta as pessoas de Deus. Isto é bíblico. E quando uma nação religiosa ensina as pessoas a pecar, elas estão afastando as pessoas de Deus. A Bíblia diz claramente que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, mas através da união com Cristo somos chamados filhos de Deus. A união com Cristo, amados, pastores, líderes, fundadores de religiões, vocês querem aproximar as pessoas até Deus? Ensine os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Usem ensinamentos, doutrinas, mandamentos, práticas que Jesus e os apóstolos usaram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esta palavra é para todos, exclusivamente para os cristãos, para os evangélicos, para todos nós, para nós. A palavra é para todos que estão ouvindo. Glória a Deus, aleluia. Amados, quando eu começo a orar,
pregar, eu não preparo ali uma pregação e eu começo a ler ela, não. Deus começa a me dar palavras, e esta palavra, ela é para todos e também para mim. Todos nós precisamos da correção de Deus, da exortação de Deus, porque Deus ama quem Ele corrige. Precisamos da correção de Deus, da exortação de Deus. Somos tão pecadores. Precisamos de Deus todos os dias da nossa vida, no ir, no vir, no dormir, no acordar, da proteção, dos livramentos de Deus, porque nós vivemos no mundo jaz do maligno, e o príncipe deste mundo se chama Satanás, o ladrão que só veio para roubar, matar e destruir. E a maior missão de Satanás e seus demônios é entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus está dizendo contra a igreja que diz que Jesus é um Deus forte e todo-poderoso, um Deus suficiente para salvar, para libertar, para curar, para salvar. Um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, como diz em Mateus 28:18. Em várias nações religiosas, Satanás e seus demônios já estão reinando dentro destas nações religiosas. E já estão ensinando aos seus adeptos que Jesus é um Deus menor, que Jesus é um Deus insignificante, que Jesus é um Deus insuficiente. E muitos estão acreditando nesta mentira, no pai da mentira. João 8:44, Jesus fala sobre o pai da mentira, e Jesus diz para eles: porque vocês não creem naquilo que eu digo? Vocês não creem porque vocês são filhos do diabo, e o pai de vocês mente. Jesus diz que Ele é um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que Jesus é um Deus forte e todo-poderoso, mas tem uma religião, uma seita religiosa que diz que Jesus é um Deus menor. Outras têm que ir lá no Antigo Testamento para buscar normas, doutrinas, de guardar dias, roupas, alimentos, para a salvação da sua seita religiosa. Outras precisam um círculo, corrente, sessões, descarregos, práticas do ocultismo, da feitiçaria, da bruxaria, para que venha trazer um efeito na sua denominação religiosa. Não seria mais fácil buscar nos ensinamentos de Jesus o ensinamento correto para a igreja de Jesus? Satanás, ele consegue transformar o fácil em difícil. O que parece ser fácil se torna muito difícil para várias denominações religiosas. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. E ela não fala sobre só orar, ela fala sobre vigiar. Orai e vigiai. Jesus disse sobre falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. E se eu não me engano, em Mateus 24:24 diz que, se possível, Satanás irá enganar até o povo escolhido de Deus. Amados,
se possível, irá enganar até o povo escolhido de Deus. O trabalho dele é mentir, enganar, manipular. E muitas pessoas, infelizmente, estão enraizadas em prática de círculos, correntes, sessões, descarregos, ídolos, imagens, esculturas, amuletos, objetos, desviando as pessoas do verdadeiro poder do nome do Senhor Jesus Cristo, tirando as pessoas da verdade. Pessoas voltando lá para a antiga aliança, obedecendo a antiga aliança, obedecendo a normas da antiga aliança. Quando Jesus diz que ele é a lei de Moisés, se revoltam contra ele, chamam ele de Beuzebu. Hoje nós vemos várias religiões que se dizem cristãs e evangélicas tratando Jesus hoje ainda desta forma. Amados, isto é preocupante, triste, lamentável, que muitas pessoas ainda trocam os ensinamentos de Jesus pelos ensinamentos religiosos. Pessoas trocam o poder do evangelho pelo poder do sabonete de arruda, pelo poder do sal de descarrego, pelo poder dos amuletos protetores. Trocam o poder da oração, do clamor, do buscar a Deus por correntes e círculos. Muitas pessoas dizem: ah, pastor, não dá nada, você está louco. Amados, existia a igreja centenária, que ela era um exemplo, uma referência do poder de Deus, da profecia, da revelação, da cura, do milagre, da libertação, referência de Pentecoste, referência de batismo com o Espírito Santo, referência de poder de Deus. Hoje, esta mesma denominação religiosa é referência de escândalos, escândalos e mais escândalos em todo o Brasil. Porque não dá nada. Não dá nada. Esse não dá nada está dando tudo, e muitas denominações religiosas estão naufragando na fé, porque estão trocando os ensinamentos de Jesus por ensinamentos que estão longe de Jesus. Que Deus venha abençoar vidas, abrindo os olhos. Como o apóstolo Paulo diz: eu vi como escamas cair dos olhos. Quando a verdade entra, a verdade de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quando a verdade de Jesus entra nos corações, escamas espirituais caem de olhos, começam a enxergar aquilo que não enxergavam, aquilo que diziam não dá nada, começam a enxergar que sim, traz problemas, traz divisões, traz contendas, traz escândalos, traz confusões na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo ensinamento que não vem de Jesus e dos apóstolos, contrários à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus, traz confusão. Deus não é de confusão. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo por todos os doentes, que Deus venha curar os doentes, os enfermos, sarar os feridos,
curar os doentes, salvar os perdidos, libertar os cativos. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, abrindo portas de emprego, causa na justiça, na aposentadoria. Que Deus venha abençoar as vendas de filhos que trabalham com vendas. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo, de inveja, de ciúme, de maldição, de praga. Que Deus venha destruir todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu oro e clamo e peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. E não se esqueça, amados, só existe um Senhor e Salvador, um mestre e cabeça da igreja, um só mediador entre Deus e os homens, um só caminho, verdade e vida, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus,